A nossa convidada da semana é uma mulher dinâmica, empreendedora, inteligente, articulada em diversas áreas, com uma personalidade forte, no entanto, muito doce no seu trato com os amigos. Líder por natureza, administradora por convicção e design por vocação. Estou falando de Maísa Aires da Mota Benevides Gadelha, conhecida em toda a Paraíba e até internacionalmente como Maísa Gadelha, que a partir de agora estará conosco no Em Foco. Maísa, é um prazer enorme contar com a sua presença hoje aqui no nosso programa. O prazer é todo meu, Miriam. Eu estava doida para participar do seu programa, assisto sempre e para mim é uma honra muito grande estar aqui. Que bom, até que enfim, né? Porque foram várias tentativas, mas você é sempre muito ocupada e o Em Foco vai fazer uma bela entrevista, eu tenho certeza disso. Obrigada. Nos conte como uma mineirinha lá de BH veio parar na Paraíba e fazer tanto sucesso. Como foi essa história? Veja só, Miriam, eu nasci, fui criada em Belo Horizonte. Aos 15 anos eu comecei a namorar meu marido, Renato, médico, e nessa época ele foi para Belo Horizonte, ele estudava em Recife, estudava medicina em Recife, e foi para lá fazer o 6º ano de medicina e depois os 2 anos de residência na área de cirurgia. E foi o nosso período de namoro e noivado, que quando ele terminou a residência, nós nos casamos e eu vim para morar em Sousa inicialmente. Eu saí de Belo Horizonte e fui direto para Sousa. Aos 19 anos, né, de idade. Um adolescente. Um adolescente, exatamente. E aí, Renato foi convidado para trabalhar em Campina Grande. E aí nós nos mudamos, com poucos meses nós nos mudamos para Campina, onde estamos até hoje, há 41 anos, né? Nossa, e nos fale um pouco, eu sei que a vida de esposa de médico é uma coisa meio complicada, né, senhora? Nos conta um pouco sobre isso, como é que foi para você? Além desse choque de mudança, você assumiu um papel tão jovem, né, para ser esposa de médico. Tem 2 fatores em ser esposa de médico. Um, eu vim preparada, o outro não. A esposa de médico, ela tem um marido ausente, um pouco ausente, porque principalmente na área dele, que é a cirurgia geral, tudo, então ele era chamado a qualquer hora do dia, da noite. E depois outro aspecto de mulher de médico, que eu acho até engraçado, é que todo aquele romantismo que a gente tinha com relação, quando meu primeiro filho nascer, ele vai enlouquecer. Enlouquecia nada. Quando eu fui ter minha primeira filha, que a bolsa estourou, eu falei, Renata, a bolsa estourou. Aí ele falou, tá certo, fica aí quieta na cama. Eu falei, mas Renato, nós não temos filho. Ele falou, não, mas eu preciso ir para o hospital. Ele falou, não, fica aí deitada, porque o que você vai fazer no hospital, você faz em casa, que é esperar as contrações chegarem, acelerarem. Então, esse lado assim meio... romantizado, né? Cético, né? O romantizado não teve. Por a gente, né? O romantizado não teve, não. E esse é um outro aspecto que eu digo também para a mulher de médico, né? Eu acho que ela tem uma mudança de romantismo. Eu acho que não existem os romantismos voltados mais para o amor entre homem e mulher. Existe o romantismo para a vida, de modo geral. Hoje em dia a gente tem eu acho assim, um conceito um pouco falso do romantismo, porque o romantismo hoje ele é demonstrado nas redes sociais. Tem uma frase de Simone de Beauvoir que ela diz, você não nasce mulher, você torna-se mulher. Você acha que isso aconteceu com você em relação a você ter casado aos 19 anos? Eu acho que a gente se torna algum tipo de mulher. Mas a mulher que eu me tornei foi uma consequência dessa vivência entre a gente. Quer dizer, a gente foi... Renato, ele é muito sábio. Quando eu comecei a namorar com ele com 15 anos, aí fica aquela coisa, um casamento, não sei o quê. Ele sempre falava comigo, nós vamos nos casar quando nós nos afinarmos mais. Eu nunca esqueci essa palavra dele, afinar. Então, a gente tinha que se afinar em termos de
Hoje em dia existe de identidade, de compreensão, de respeito, de tolerância, que eu acho que são palavras fundamentais na relação entre um marido e mulher, né? Entre marido e mulher. E quando cada pessoa interpreta essa frase de Simone de Beauvoir de uma forma. Tem gente que leva ela para identidade de gênero. Então, assim, você não sabe se é mulher ou se não é mulher, e com o passar dos anos você torna-se mulher. Eu tenho uma outra leitura. A minha leitura é que você aprende a ser mulher com o passar dos anos, mas diante de toda a vivência que você vai tendo, assim como essa, que as pessoas acham que ser mulher é ser romântica, é ser docezinha, é ser melosa, é ser não sei o quê. Como diz minha filha, é ser mulherzinha. E na verdade, ser mulher está numa amplitude gigantesca de vida. Com certeza. E ser mulher, para mim também, é ser um pouco homem. Mas indo agora para o seu lado profissional, você já fez universidade em Campina Grande? Na verdade, eu fiz vestibular em Campina Grande, eu fiz primeiro para comunicação. E aí chegou a faculdade de desenho industrial de na Universidade Federal da Paraíba, na época, né? E aí eu fiz a transferência, porque quando abriu no meio do ano e estava aceitando só transferências, e eu fiz um teste de aptidão. Que era design de produtos. Não, era desenho industrial. Desenho industrial, é porque é voltado para desenho. Na minha época, ele era dentro do departamento de engenharia mecânica. Então, na verdade, o nosso trabalho era construir a interface entre as máquinas e o homem, a adaptação para as medidas das pessoas, do ser humano, no caso, né? Então, quando eu terminei meu curso, nossa turma era muito pequena e tinha eu mais 8 pessoas. E aí eu tenho uma amiga, minha amiga até hoje, é mineira também, morava aqui, é antropóloga. E ela falou, eu falei, nossa, mas agora eu terminei meu curso e eu estou desempregada. Ela falou, para que você passou esse tempo todo na faculdade? Vá empreender aonde você estudou para ser. Quer dizer que você começou a história do empreendedorismo a partir daí? Foi, Miriam, eu acho que foi, porque não existia desenhista industrial naquela época na Paraíba. E eu e mais 2 amigas, Socorro e Anunciada, nós abrimos um escritório e fomos em todas as empresas que poderiam assimilar a nossa mão de obra. A gente foi explicar o que um desenhista industrial fazia e mostrar para ele que tipo de... Por exemplo, cheguei numa fábrica na época de vassouras. Aí eu falei, olha, a gente pode mudar o layout aqui da vassoura, comunicação, a gente pode melhorar o layout da sua fábrica, tornando a produção mais eficiente, a gente pode fazer uma adequação das bancadas de trabalho. Então, esse é só um exemplo, mas a gente ia em todas as empresas de Campina, que tinha muito mais na época, né, Miriam? As indústrias eram mais... O vigor da economia era maior, era diferente. Não vou falar nem que era menor ou maior, era outro. E aí a gente foi, e o nosso escritório foi o primeiro de desenho industrial de toda a Paraíba. Então. E aí a gente começou, né? Aí fomos para a confecção, porque nós começamos a fazer também no escritório estampas. Criar estampas para o setor de confecções. Estampas customizadas, né, para as empresas de confecções. Saímos nas empresas todas de confecção da época, mostrando que podia fazer desenhos exclusivos. E aí nós começamos também a estampar. E compramos uma máquina de estamparia. A gente fazia arte final, revelava as telas, fazia estamparia. Tudo isso nós 3 fazíamos. E foi um aprendizado muito bom, porque aí a gente, quando entrou na confecção, a gente já tinha domínio sobre a estamparia, né? E aí a gente sabia ensinar também, né? Vou fazer uma pergunta, mas você vai segurá-la para depois do intervalo.
como entrou essa história de algodão colorido, que hoje é a mulher que entende tudo a respeito disso. Como é que começou essa história do algodão colorido? Mas você vai falar isso pra gente depois do intervalo. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com Maísa Gadelha. Tem mais.